amigos. Mais uma vez eu me apresento aqui para continuarmos falando sobre o câncer, nos instruindo e passando para outras pessoas e assim por diante. O câncer não é prova determinantemente expiativa. Quer dizer que está falando que não é porque é câncer que tem que ser expiação, que a pessoa está expiando, né? Não é só porque fez isso, fez aquilo. Para se liquidarem culpas pretéritas, é apenas uma fase de processo sideral para o espírito expurgar os seus venenos, que o tornarão desventurados no além. O fatalismo, neste caso, é um só. A necessidade de se proceder à limpeza do perispírito, drenando o tóxico específico elaborado no momento de desequilíbrio espiritual. As criaturas curáveis pela homeopatia, vejam bem, são aquelas apenas que se apresentam certa condição psíquica eletiva para essa terapêutica tão delicada, que são dotados de alguma sensibilidade espiritual e menos animalizada, tendendo sempre para a piedade, confraternização, filantropia, a simpatia fraterna. E se o fluido cancerígeno for estorvado no seu curso e impedido de expurgar-se em parte ou do todo, não haverá dúvidas de que, perante o cientificismo justo e benfeitor da lei do karma, o espírito candidata-se à nova prova de purgação tóxica, correspondente à quantidade que ainda conseguiu deter no perispírito pela intervenção cirúrgica, cauterização, radioterapia ou outro processo violento. Infelizmente, o karma da humanidade ainda é de expurgo drástico e exige recursos cruciantes nas criaturas, como no caso do câncer. O mundo material, além de ser uma escola de educação espiritual, é eficiente laboratório de experimentos onde a centelha divina, emanada do espírito cósmico, modela sua consciência de existir, saber, criar. Então, estamos vendo que aquele problema da homeopatia, né? Às vezes a pessoa está doente, mas precisa saber quais são as pessoas que são eletivas a esse tratamento. Se a pessoa é dada a bebida, a glutonice, fumantes, enfim, pessoas que imprudentemente usam de meios para danificar o seu organismo. E não adianta, então, um tratamento desse precisa ser para pessoas mais eletivas, né?
para esse tipo de tratamento. E há aquelas que saem, sim, desse tratamento. A terapia dos pais e a cooperação dos enfermos. Embora a humanidade terrena considere o câncer como um flagelo, a técnica sideral só tem na conta de um efeito especial do processo de expurgação do tipo tóxico aderido ao perispírito e que se elabora principalmente pelos atos que trazem prejuízos ao próximo. O câncer deverá ir desaparecendo à medida que a humanidade também reduzir a cota de energia maligna que ainda circula no perispírito. Se os espíritos desencarnados pudessem sugerir alguns meios eficientes para o homem obstar a descida do morbo que lhe provoca o câncer, na séria revelação extemporânea e nociva, uma vez que a sua cura definitiva depende da drenação de todo o tóxico existente no perispírito e não de prematuro e insensato represamento. A única terapia presentemente aconselhada e que então auxiliará a medicina para o mais breve êxito, insistimos em revelar-vos a cristificação do homem e o seu devotamento incondicional. O Evangelho de Jesus, com a consequência sublimação do espírito enodoado. O elemental subvertido, canceroso, é tão rude, primitivo que a sua natureza inóspita foge à ação espiritual direta das entidades mais elevadas que poderiam intervir com êxito a cura, pois ela não consegue o abaixamento vibratório suficiente para poder atuar ao nível da formação cancerígena. O câncer ainda é imune às intervenções terapêuticas exógenas e só se o próprio paciente é que poderá modificá-la. Em sua natureza agressiva, e acha-se tão intimamente aderida à contextura perispiritual que esse elemental, depois de atacado, ele muda de direção, indo para outro lugar até minar as forças do doente. E é o supertador que deverá expurgá-lo de sua circulação do corpo físico condenado a servir de condensador do tóxico e devolver ao seio da terra a energia subvertida que foi depreciadora, maldoso e pela imprudência do espírito enfermo. Como a solução radical só poderia ser concretizada pela expulsão total da substância nociva aderida no perispírito, a cura mais breve implicaria ainda no apressamento
da própria enfermidade. Ou seja, num expurgo mais intenso dos venenos mais existentes, recomendamos que qualquer tratamento físico se recorresse da força magnética, pois estas que no momento serão mais capazes de atingir o elemental primitivo que nutre o terreno para o câncer. As intervenções cirúrgicas em órgãos cancerosos poderiam surtir maior efeito curativo se os instrumentos operatórios fossem altamente magnetizados ou eletromagnetizados, porque então exerceriam uma ação mais profunda no perispírito do enfermo. O bombardeio magnético ou a emissão radioativa que se efetua com maior penetração e intimidade oculta, onde também atua com mais eficiência sobre o morbo astral cancerígeno ali localizado, e desde a parte esse cancerígeno que foi aparecido, que eles acharam, né? O médico no tratamento, nos exames, é descoberto depois a parte. Os instrumentos e aparelhamentos médicos fortemente magnetizados seriam excelente bombardeio no elemental primário inercível. Por quê? As partículas radioativadas nas partículas de elétrons em fuga e também as fissuras da substância astral que circunda o foco canceroso. Então vocês veem quanta coisa é falada e também está sendo discutida muita coisa. Então está dizendo que precisa ser que a magnetização muito bem usada. Tanto é que o passe magnético que é dado em determinados centros, eles aliviam muito o câncer. E conforme a pessoa, porque não são todas pessoas que têm esses câncer maligno, tem pessoas que têm um câncer em um determinado órgão que dá para operar. Ele é aliviado sempre com remédio. Então, se vai em determinados centros que dão passe magnético, o passe magnético, gente, é para fortalecer a pessoa. E quando é espiritual, é um passe dado pelos espíritos, que são guias, mentores, e desejam tudo bem para aquela pessoa. E já foi constatado que pessoas que iam sempre tomar o passe, tomar uma água fluida e também mudar de maneira de ser, de vida, né? Parar com coisas de dormir tarde, bebida alcoólica, cigarro, tem que ser cortado tudo isso, né? Além da evangelização,
ler o Evangelho, ou a Bíblia, ou o livro que a pessoa tem, de acordo com a sua religião. Ler alto, bem pronunciado, se possível explicar. Depois faz a sua oração, a sua devoção para o santo, ou para o espírito que vocês têm, né? Às vezes tem alguém que tem um padre, um espírito que foi um padre no passado, e agora ele veio com essa missão de ajudar os doentes. Freira, pessoas que aparecem, os videntes veem quando a pessoa está doente, é a hora que os médicos chegam todos de branco, as enfermeiras para ajudar aqueles que estão doentes, né? E isso é muito bonito. Mas requer também que a pessoa tenha fé, que acredite nisso. Então, essas pessoas que já estão no finalzinho, com a graça de Deus, que estão vencendo o câncer, com isso, elas vão indo, vão ficando boa. Aí ela passa por uma outra atuação, né? Começa a dar mais atenção ao seu vizinho, mais atenção ao marido, que às vezes ela deixa ele falando sozinho. Mais atenção à filha moça que está necessitando de uma orientação, que está numa idade difícil, né? E mudando, dando mais atenção, fazendo mais a caridade. Ela vai vendo que ela vai melhorando e ela vai ganhando tudo de bom, porque ela também está merecendo e também está mudando a sua maneira. Por isso que é muito bom. Agora, então, nós vamos falar sobre as intervenções em órgãos cancerosos. Ainda tem alguma coisa sobre o câncer que nós necessitamos falar. Porque senão, gente, se falar uma linha, falar qualquer coisa, câncer é isso. Daí, a pessoa fica na mesma. Ai, como é que eu trato a minha irmãzinha que está assim, assada? Se não foi explicado, o médico pouco falou, e ela está num desânimo, sem esperança. E tudo isso depende demais dos nossos entes queridos. Porque muitas vezes eles levantam o nosso ânimo, né? Nosso astral, como se diz. As intervenções cirúrgicas em órgãos cancerosos poderiam surtir maior efeito curativo. Poderiam. Se os instrumentos operatórios fossem altamente magnetizados ou eletronizados. Daí já foi falado. Por quê? Porque exerce uma ação mais profunda no perispírito do enfermo. Olha, o bombardeio magnético ou de emissão radioativa que se efetua com maior penetração e intimidade oculta, onde também atua com mais eficiência sobre o morbo astral cancerígeno ali localizado, descobrem em parte. Então isso já foi falado, eu também gosto de voltar, porque tem coisas bem complicadinhas, gente. Bem, e esses termos que a gente não sabe, nomes científicos, é bom a gente voltar a falar. Então, outra ocasião nós vamos continuar, né? Vamos ver. Mais uma vez sobre o tratamento e os motivos do recrudescimento do câncer e sua cura. Até lá,
Um abraço e que Deus ilumine a todos nós. Que assim seja.